Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e dizer, irmãos, que nós temos que aprender a lutar. Temos que aprender a fazer aliança com Deus todos os dias. Porque a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Veja bem que o inimigo, ele não está preocupado com quem está fazendo coisa errada. Ele está preocupado com quem está buscando a Deus, com quem está tentando ter uma família. Ele está preocupado em destruir a família. Inclusive, muitos livros de instituições de governos no mundo aí relatam ali como eles devem proceder para conquistar um país, que começa pela destruição da família, a destruição das crianças, do pensamento, né? Do pensamento, da cultura. E nós, irmãos, estamos em guerra. Estamos em guerra. Deus fala assim: o profeta que disser que há paz, ele é mentiroso, é um falso profeta, porque não há paz. Somos perseguidos todos os dias. E você precisa de olhar para isso. É você que tem que observar os teus pensamentos diários, a sua maneira de relacionar durante o dia com as pessoas, porque às vezes você acha que você tem razão, às vezes você acha que você está certo, mas Deus te chama para ser cristão, um seguidor de Jesus. Deus te chama para viver em um mundo perfeito, onde o que vai valer são as regras de Deus, que estão escritas na Bíblia. Não são as suas regras, não são as regras da igreja, é o que está escrito na Bíblia. Inclusive, irmãos, é o que está escrito dentro do seu coração, o que lá no fundo você deseja. Você deseja ser amado perfeitamente. Você deseja ser feliz. De quando você dorme até quando você acorda, você só está pensando em ser feliz, em se dar bem. Porque você deseja o reino de Deus. Deus colocou isso no seu coração. O desejo de viver eternamente e de viver um mundo perfeito. E é uma promessa de Deus, e é uma promessa real. É para quem crê? É para quem crê. Ou você crê nessa promessa, ou você vai crer que você é um tolo, que está levando uma vida uma vida vã, e que você não vai chegar a lugar nenhum lá no futuro. Você vai ter momentos de prazer, de alegria e satisfação, mas chegará um momento que tudo isso acabará. É o projeto da terra esse. Ou você não está enxergando isso? O teu corpo só vai pedir prazer material, só isso. De comer não se sacia. De sexo não se sacia. De dinheiro não se sacia. Você precisa de compreender o projeto de Deus. E só depende de você, irmãos. Só depende de cada um de nós. A salvação é individual. A mudança é individual. A transformação é individual. E até quando você vai tomar essa decisão? Muitas vezes o diabo está cirandando a sua vida. E você está olhando com o olhar errado,
colocando a culpa nos outros, colocando a culpa nas circunstâncias, colocando a culpa nos acontecimentos. E a maioria das vezes o que acontece é que você desperdiça a sua vida. Muitas vezes até desejando que o dia passe rápido, porque você quer viver amanhã. Ou é semana que vem que vai vir a sua felicidade. A Bíblia fala diferente, irmãos. A Bíblia fala que o dia é hoje. Não existe futuro, irmãos. E não existe passado, isso é uma ilusão. O passado passou, você não pode fazer nada. Você não pode mudar nada no passado. Você só pode mudar o presente. E é com o presente que você constrói o outro presente. Porque futuro não existe. Só existe futuro com Deus. Se você quiser viver com Deus. Mas se você quiser viver com Deus, a coisa é muito séria, irmãos. Não é do jeito que estão fazendo aí. Essa graça que estão pregando aí, essa visão que a religião, que a igreja está te dando, de que você pode ir empurrando com a barriga e fazer do jeito que você quer, que lá na frente Deus é bonzinho, vai dar tudo certo, não vai dar certo. Não vai dar certo porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que não dá certo. Deus procura pessoas de coração quebrantado, pessoas que querem mudar, pessoas que aceitam conselho, pessoas que aceitam transformação. É isso que Deus procura. Do início da Bíblia até o fim da Bíblia, Deus fala em arrependimento, Deus fala em conversão. Converter a quê, irmão? Você pode dizer, mas eu não faço nada de errado. Eu conheço pessoas que falam assim, não, mas eu não preciso de Deus, sabe tudo, Ele sabe que eu não preciso de ter um relacionamento com Ele, Deus é bom, Ele está vendo tudo, eu faço bem. Se fosse só isso, não precisava da Bíblia. Se fosse só isso, Jesus não ia dar o seu corpo ao sofrimento terrível, sofrimento psicológico, sofrimento físico, sofrimento moral, causar sofrimento à sua mãe, aos seus irmãos, aos seus amigos, aos seus seguidores, porque sofreram com a morte dele. E fora o sofrimento que ele teve na cruz. E ele fez isso para cumprir a Bíblia, para mostrar, olha, a referência da minha vida é o que está escrito na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, texto e contexto, você vê que já estava tudo escrito sobre a vida de Jesus, tudo que ia acontecer com ele. Ele já sabia, tanto que ele diz para os discípulos, eu vim para cumprir o que está escrito. Ora, irmãos, é coisa séria. A palavra de Deus é coisa séria. E aí eu pergunto para você, quando você vai tomar uma decisão de mudar de verdade? E a mudança é simples, é apenas você dizer, olha, Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor me dê olhos espirituais, porque eu quero ver aonde eu estou falhando. Aonde eu estou fraco, que o diabo está me atentando. Porque tem pessoas, irmãos, que o diabo, ela já acorda atentada. Ela já acorda atravessada. Pode estar tudo bem. Ela queria 10, Deus dá 100. Está tudo bem, mas ela acorda atentada. Ela acorda longe da presença de Deus. E ela vai andar achando um culpado para justificar aquela tentação, aquele pensamento do inferno, aquela maneira de agir do inferno. Vai se esconder atrás do gênio. Não, meu gênio, eu sou assim. Vai se esconder atrás de um monte de coisas. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala sobre os espíritos familiares.
Temos que prestar muita atenção nisso. Irmãos, o que eu estou dizendo para você aqui, você tem que aprender isso. Livro de Efésios, capítulo 6, relata claramente isso daí. Fora os 4 evangelhos, a luta de Jesus contra os demônios. Os demônios existem. E lá no livro de Efésios, capítulo 6, deixa claro que nós lutamos contra seres espirituais nas hostes celestiais da maldade. E quando você perceber isso, qual a receita que tem lá? Com que arma você vai lutar? Usando a palavra de Deus, usando a fé, observando. Deus chama você para ter olhos de águia que enxerga longe, enxerga com clareza. Se você não enxergar, irmão, como que você vai mudar? Se você achar que está tudo bem, está tudo certo, como que você vai mudar? Quando você vai mudar? Quando você vai se converter? Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim, o Deus diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Coisas que a gente vê na vida, no acontecimento da vida das pessoas. No versículo 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Ora, isso aqui é muito profundo, irmãos. Deus te dá um dia de vida. Muitas pessoas hoje estão no hospital com câncer, com doenças terríveis, que causam dores alucinantes. Muitas pessoas hoje estão lá no hospital, clamando a Deus para que o seu filho não morra, para que o seu pai não morra, sua mãe não morra. E você acorda, está tudo bem na sua vida, mas você acha que está ruim. Então, Deus te deu um dia lindo, e você está chamando esse dia de mal. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Não vai dar certo, irmãos, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Aquele que acha que está tudo certo. Versículo 24 diz assim: por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, rejeitaram a palavra de Deus, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Entendeu, irmãos? Deus está falando aqui, você não pode desprezar a Bíblia. Você tem que clamar a Deus para que essa palavra comece a ser escrita no seu coração, e você travar uma luta diária. O crente é aquele que luta. Como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate. Você tem que estar combatendo, porque o inimigo está dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro do seu trabalho, dentro da sua cabeça, botando o pensamento do inferno em você, e você está achando que isso tudo é normal. E diz no capítulo 6, versículo 10 assim: engorda o coração deste povo, faze-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, e nem se converta, e seja sarado. Entendeu, irmãos? Não endureça o teu coração. Você é chamado por Deus para ter um relacionamento de amor e intimidade com Deus. Sabe o que é isso, irmão? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do privilégio que você tem?
Você já parou para pensar isso? Quem é você? Se você chegar agora na capital do país, ou na capital do seu estado, será que o governador vai te receber com tapete vermelho? Se você for aos Estados Unidos, será que o presidente dos Estados Unidos vai te receber com tapete vermelho? Quem é você? Para que você ajoelhe em qualquer lugar da terra, com a roupa mais simples, sem um centavo no bolso, apenas quebrante o seu coração, se humilhe e fale com Deus, Ele te ouça. Deus te dá uma Bíblia, Deus te traz na igreja, Deus quer te fazer feliz. Mas você está mais preocupado com o mundo. Você é terreno. Você não quer aceitar Deus na sua vida. Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 4, que diz a palavra do Senhor assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão à voz do último sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Você vai ver uma referência lá em Salmos, capítulo 78, versículo 44, Êxodo, capítulo 7, versículo 19. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Aqui você vai ver uma referência, irmãos, em Salmos, capítulo 94, versículo 9. Irmãos, é muito interessante esse versículo aqui, porque a maioria absoluta das pessoas que frequentam a igreja levadas por Deus à igreja, ninguém vem a uma igreja por conta própria, é Deus que leva. Ninguém toma a atitude de comprar uma Bíblia por conta própria, é Deus que leva a pessoa a comprar, é Deus que dá a Bíblia para a pessoa, porque Deus tem um plano na vida daquela pessoa. Mas a maioria absoluta das pessoas falam igualzinho que Moisés. Ah, Senhor, eu não sou igual o pastor ali, o pastor é diferente de mim, eu não sei louvar, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei nada, eu não sei nem ficar sentado na cadeira direito. Não é assim, irmãos? Você acha que Deus agora, Ele estabelece
grau, patente, o título é só de homem, para Deus não tem esse negócio não. Sabe a diferença de um pastor para um pecador? Não é nada, irmão. No último dia de vida daquele pecador, se ele se arrepender de todo o coração, de verdade, é capaz dele entrar e o pastor não entrar. As coisas de Deus não são assim não, irmãos. E Deus está dizendo para você aqui o quê? Você está com dificuldade de se relacionar comigo? Você arruma desculpa? Você tem preguiça? Você não consegue ler a Bíblia? Você não consegue orar? Você não consegue me trazer para a sua vida? Você é crente Laodiceia, crente morno? Você é crente coxinha em dois pensamentos? É esse relacionamento que você quer ter comigo? Deus está te perguntando, porque Deus está falando aqui, olha, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? É Deus que te fez, irmão. E Ele te fez igual todo mundo. Só que um toma atitude e o outro arruma desculpa. Tempo é uma questão de preferência. Uns preferem Deus, outros preferem os seus próprios pensamentos. Versículo 12. Aqui no versículo 11 você vai ver uma referência em Salmo 94, 9. No versículo 12 você vai ver uma referência em Jeremias 1, 9, Mateus 10, 19, Marcos 13, 11, Lucas 12, 11, 12, Lucas 21, 14 e 15. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele que a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as suas maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixes ir o povo. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo 7,13, Êxodo 8,15, Êxodo 9,12, Êxodo 14,8, Deuteronômio 2,30, Josué 11,20 e Romanos 9,18. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Você vai ver uma referência em Oséias 11:1, Jeremias 31:9. E eu tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, importante, em Gênesis 17:14 e Atos 7:8.
Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Aqui, irmãos, você lendo outros versículos da Bíblia, você vai entender que Moisés tinha por obrigação que circuncidar o filho, e ele não quis fazer isso, foi deixando para lá. É o crente relapso, o crente que sabe o que tem que fazer, sabe o caminho pelo qual tem que andar, e vai deixando para lá, mas Deus está vendo. E aqui diz claramente que Deus se revoltou contra ele, que muitas vezes Deus nos abandona por causa dessas coisas. A Bíblia diz que são os nossos pecados, os nossos defeitos, as nossas iniquidades, os nossos pensamentos ruins que nos afastam de Deus. Não é Deus que abandona a gente, não, a gente abandona Deus. E disse o Senhor a Arão: vai ao deserto ao encontro de Moisés. E ele foi e encontrou no monte de Deus e beijou-o. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus não quer ver você sofrendo. Deus não quer ver a sua família sofrendo. Então, principalmente quem tem filhos, precisa de consagrar os seus filhos a Deus. Aqui, Moisés falhou quando ele deixou de fazer a aliança do filho dele. O filho dele não tinha condição de sozinho de fazer aliança com Deus, de consagrar o filho a Deus. As pessoas ficam esperando acontecer primeiro, para depois correrem a Deus. O crente verdadeiro é aquele que antecipa. O crente verdadeiro é uma pessoa precavida, uma pessoa que já prevê, e ela se torna dependente de Deus. Por quê? Porque você não tem poder nenhum para nada, nem para cuidar da sua própria vida. Se o mal quiser te pegar, te pega. Se a morte quiser te pegar, te pega. Você não tem poder contra a morte, contra o mal, nem sobre a sua vida, nem sobre a vida daqueles que você ama. Mas se você crê que Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, né? Que é o galardoador daqueles que o amam, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6 em diante. Se você crê realmente que Deus existe, irmão, você precisa de ter um relacionamento com Deus, para que Deus possa guardar as pessoas que você ama. E muitas vezes para que Deus possa guardar a sua própria vida, porque às vezes a sua morte ou o seu sofrimento vai causar dor na pessoa que você ama. Vai causar dor. E tem gente que é tão sem noção, tão egoísta, que ele acha que não tem problema ele morrer, não. Entendeu? Desde que ele não sofra para morrer, está tudo bem. Mas quando você se torna um cristão de verdade, meu irmão, Deus te chama para você pensar no outro, não é em você. Você tem que clamar a Deus para você estar vivo, para que o outro não sofra com a sua morte. Se é que tem alguém que você ama. Se é que tem alguém que você ama. E quando a gente ama alguém, a gente
tem que ter responsabilidade sobre essa pessoa. Isso é que é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, irmão, ele não vive para si, esquece isso daí. Esquece isso daí. Jesus deu a vida por nós, por amor de nós. Ele te chama para você viver para as pessoas que você ama. Deus te chama para viver para Ele, para amá-lo de todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Deus te chama para amar a Ele de verdade. É a única maneira de você ser feliz amanhã, é amando a Deus de todo o seu coração, sentindo alegria e felicidade de vir na igreja, sentindo alegria e felicidade de ler uma Bíblia, alegria e felicidade de orar. Amém, irmãos?